Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha, mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Ó, você tava com saudade da gente, a gente ficou um período aí no limbo, mas estamos de volta aí e hoje, para mim é muito gratificante estar recebendo alguém que, por incrível que pareça, a gente se conheceu, mas a gente tem um montão de conhecido em comum, e aí não ia dar outra, né? A gente ia acabar se conhecendo de alguma forma, e aí Deus proporcionou esse encontro aqui. Lenilson Tenório, instrutor, né? Tem a sua... é militar também, e agora foi até premiado, né? Pelo pessoal lá da doutora Neiva, né, da Davis Antunes, lá na Câmara. Até pode depois falar um pouquinho sobre esse momento, né, de honraria, que é bem importante para a gente. Obrigado pela presença e sinta-se à vontade e pode se apresentar um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho melhor o Lenilson Tenório. Ok, agradeço, Montanha, mais uma vez. Satisfação estar aqui participando do seu programa. Vim para trazer o assunto da defesa pessoal, que é um assunto antigo, mas desenvolvido agora por mim com uma nova roupagem, com o nome Chokmah, que significa sabedoria, que é um nome em hebraico, que tem uma pegada mais voltada para a inteligência, para a mentalidade preventiva, do que necessariamente treinar e trabalhar para um confronto. Não é a nossa percepção da defesa pessoal hoje. E os cenários, como eles são diversos, e a rua ela é soberana, é ela que propõe o que vai acontecer. Se você não tiver repertório e bagagem para responder de maneira proporcional, o resultado não vai ser positivo. Então, desenvolvemos técnicas exclusivamente para o público civil. Temos policiais e militares que participam, sim, mas não tem nada a ver com a atividade fim policial ou militar, e sim com o nosso mundo urbano, o nosso dia a dia, como a gente se comporta. Eu acredito que a nossa busca é justamente pela mudança do comportamento, aguçar essa percepção, essa leitura e antecipar o cenário crítico. Rapaz, esse teu tema que tu tem trazido não é de agora, a gente sabe, até porque o Rio está violento já há algum tempo. Mas aí a questão dos massacres acaba levando isso em voga, né? Mas deve ter o quê? No final do ano passado, a minha esposa dirigindo, a gente estava vendendo pipoca gourmet no carro de som. Em casa estava ela e meu enteado. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar da rádio na época, e estava em casa e ela saiu para vender. Ela já tinha circulado Rocha Miranda, né, onde é o bairro onde a gente mora, e ela foi ali pro lado ali não sei se o senhor conhece ali, Piraquê, foi contornar Piraquê para ali para a comunidade do Cajueiro. A gente ali, por ser morador, a gente acaba largando frouxo. Ela parou ali numa rua, não vou lembrar qual é o nome da rua, mas a rua da Piraquê com a Conselheiro Galvão, que em frente a essa Conselheiro Galvão é a linha do trem onde tem uma Cracolândia ali. Certo. E ela não se atentou na hora de fazer a entrada na Conselheiro Galvão, que tinha cracudo. Quando ela parou ali, os dois meliantes chegaram com a arma de réplica e renderam ela perdeu o carro, a gente até recuperou inclusive, mas o ato em si poderia ser evitado por uma questão de percepção, leitura, né? Tá sempre com a guarda levantada, né? Você não dá sempre atento e assim, eu acho que é fundamental. Mas fala um pouquinho da tua formação, fala um pouquinho da tua carreira, um pouquinho, até e o que te levou, o que te motivou a trabalhar nesse sentido, nessa demanda. Então, eu entrei no judô na década de 80, na década de 90 eu saí faixa preta, e foi minha primeira modalidade de arte marcial. E depois eu dei seguimento, entrei para a carreira militar e rapidamente virei instrutor de defesa pessoal policial. Fiz alguns cursos com um italiano que trouxe um método da Europa para cá. Mudamos a mentalidade da defesa pessoal aplicada nesse período, mais ou menos 2005. E posterior, houve a necessidade de buscar mais conhecimento. E veio o Krav Maga
apareceu a oportunidade de treinar Krav Maga. Aí, dentro desse treinamento de Krav Maga, que era o mesmo processo do judô, eu, em 2011, fui para Israel. Fiz um curso de instrutor dentro da Universidade de Educação Física, na base militar de Herzliya. Saí faixa preta lá e vim como instrutor da universidade, formado por lá. Então, eu tinha o judô e tinha o Krav Maga, que era uma arte marcial voltada para a defesa pessoal, mas com uma mentalidade toda de guerreiro. Então, porque era exército, a realidade, a legislação lá é outra. O povo vive uma situação diferente da nossa. Então eu falei, cara, tem que estudar mais. Tem um recurso técnico muito bom, mas não dá para importar aquilo e botar aqui que é a mesma coisa, não é. E você sentiu que a demanda era uma demanda acima do que a realidade nossa estava precisando. Apesar da violência, a gente tem que trabalhar tecnicamente de acordo com o que está na lei. Eu não tenho que discutir e debater isso. Então, a nossa defesa pessoal, ela é toda pautada na legítima defesa. O tempo inteiro eu tenho que pensar em não cometer excesso, eu tenho que pensar em não agir abaixo do nível daquela agressão que eu estou recebendo. Porque ou eu pago com a vida ou com a liberdade. Então eu tenho que ser exato, eu tenho que ter uma leitura, uma percepção precisa. Então eu preciso treinar corretamente. Eu tenho que treinar para aquilo que eu quero me preparar. Não adianta eu lutar com os melhores do mundo em campeonatos de artes marciais convencionais, porque não tem aplicação nenhuma. O cenário é completamente outro. Então, eu retornei e veio aquele período de manifestação. Eu trabalhava numa unidade que cuidava dessas partes e não tinha mais tempo de treinar e de dar aula. E veio a oportunidade de ser árbitro de MMA. Fui para a EZFEX, na unidade de Escola de Educação Física do Exército, e fiz um curso com o Mário Yamazaki. Era o único brasileiro árbitro do UFC. Fiz o curso, fui aprovado, só que eu não tinha experiência nenhuma como árbitro. Não tinha nunca arbitrado luta nenhuma. E os eventos grandes vieram para a comissão atlética que regula o UFC e fiquei à deriva. Não estava mais pertencendo à comissão e corri o Brasil fazendo eventos por conta própria. Até eventos internacionais na Rede TV, Esporte Interativo, o próprio Canal Combate. Fiz vários eventos. E depois de 10 anos eu sentei na cadeira para ser aluno e tentar novamente voltar para a mesma comissão que eu tinha passado há 10 anos atrás. E fui aprovado. E hoje eu trabalho com eles, que é a comissão CAB-MMA, que regula o UFC na América Latina. Então, dei esse passeio, mas como árbitro de MMA, eu vi a necessidade de aprender sobre modalidade de trocação. Eu entendi que existiam transições dentro do MMA, luta em pé, luta com quedas, luta no solo. Então, aquele vale tudo que virou MMA, ele mudou. E aquele atleta que só tinha uma modalidade hoje, ali no MMA, não era mais possível. Então, eu consegui perceber que o MMA lembrava muito o combate corpo a corpo. Então, dentro de uma modalidade de uso da força, que vai desde a verbalização até uma tática defensiva letal, eu passo pelo combate corpo a corpo. Mas situações de defesa pessoal não necessariamente serão combate corpo a corpo. Tem combate corpo a corpo na defesa pessoal? Tem. Mas é só isso? Não, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a me comportar, a perceber, a evitar, aprender a administrar o conflito para que ele não chegue no confronto. Então, é um universo muito mais amplo do que simplesmente eu ir ali duelar com outra pessoa. Em todas as modalidades de competição você vai ver 1 contra 1. E na rua, quantos são? Qual é o efeito surpresa, né? Porque pode ter aquele... Isso sempre existiu, né? Na minha época sempre foi orientado a você entregar, porque se você reagisse, por exemplo, no ônibus, por exemplo, tinha sempre um que estava guardando a vida daquele que mostrou a arma ali, né? Então tinha sempre isso, é o que você falou. E aquilo, você tem que estar pronto para o imprevisível. E como eu disse no início, a rua é soberana, então nada vai ser igual. Um caso que você citou no ônibus, um se deu bem, o outro se deu mal. Hoje você está todo preparado. Você está bem treinado, fisicamente preparado, só que você está de mão dada com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa e com a tua mãe.
Mudou o cenário. Não tem a minha preparação até emocional com você. Não, e a sua preocupação é toda pro agressor ou você está preocupado com ele? Como é que... Então mudou. Não é igual estar no octógono e num tatame. Não é. A defesa pessoal ela é muito mais do que isso. E aí chegamos no quê? Ela é comportamento. Ela é leitura de cena. É aquele jogo de xadrez que o tabuleiro é do agressor e ele propõe a primeira jogada. E eu tenho que ter repertório para tomar o tabuleiro e comer a pedra dele. Não necessariamente fazendo nada tão... De repente mudando de lugar na calçada, deixando de ir com o filho naquele momento comprar o picolé, porque eu vi um carro forte trocando dinheiro no caixa ali eletrônico, não era o momento adequado. Por que eu vou numa casa lotérica com uma criança? Então são ambientes que pode ter algum tipo de problema. Eu evito abastecer o carro com a minha família toda dentro do carro. Eu prefiro ir sozinho no posto e já deixar sempre o tanque cheio. Então são comportamentos... São coisas que a gente faz no dia a dia, cara. São coisas que tu acabou de falar aí que a gente faz no dia a dia rotineiramente. Né? A gente faz isso. Você vira a chave. Você começa a trabalhar a sua mentalidade e o seu comportamento e você se torna menos agressivo. Porque a violência, muitas das vezes, é a falta de recurso. E quando entra o instinto em ação, acabou. O volante não é mais teu, não é você que está controlando. É um histórico de tudo que você viveu e agora você vai lá e executa. Exemplo, você tem medo de água, nunca evitou a vida inteira ir para o mar, ir para a piscina. Ganha um passeio para Ilha Grande, o teu filho cai no mar, o que você faz? Pula do barco. É o quê? É o seu instinto, buscando solucionar, independente de você ter medo ou não. Então, o tempo inteiro, a gente tem que trabalhar essa mentalidade e o nosso treinamento técnico dentro do Choque Mar é dentro dessa proporcionalidade. Porque se você for olhar a legalidade, fica muito subjetivo. Responde de maneira moderada. O que seria essa maneira moderada? Aí você vai dentro do teu recurso e dentro do que você tem. Você cedeu. E às vezes você nem sabe, principalmente as pessoas comuns. Ela quer safar o pane dela e está viva. Então, a proporcionalidade ela é importante. Você ter um entendimento e já trabalhar tecnicamente dessa forma. Eu fiquei muito curioso de saber os modos desse curso seu. Porque, como você fala de comportamento, até inteligência emocional, né? Para que você, no momento de crise ali, você saber o melhor momento de se comportar. Sobretudo, como tu falou. Se você não estiver sozinho, se você estiver com entes ali queridos. Me fala um pouquinho sobre essa questão dos módulos e como é que você preparou isso. Então, eu não sou sozinho no Choque Mar, nós somos em 4 instrutores. Eu sou o instrutor que cuida da parte técnica e o idealizador e fundador do método. Eu tenho outro instrutor, que é o Ian Tarik, que cuida da parte de tradução e estudo de caso. Então, fatos em escola, estudo de caso. Fatos com faca, pérfuro cortante, estudo de caso. E aí ele vai trabalhar os cenários possíveis. E a gente estudando, trazendo o recurso técnico para aquela leitura mais adequada. Temos o Túlio Lopes, que é o preparador físico. Então, eu não preciso ser um atleta de MMA com preparo físico de um atleta de maratonista. Agora, eu consigo pegar e sair daquele local correndo? Eu consigo ajudar alguém? Eu tenho condições físicas mínimas para mim e para terceiros? Só abaixar, levantar, pegar um peso, ir até ali 100 metros. Eu preciso de coisas específicas para o meu dia a dia, que às vezes você não sabe. Então, o Túlio é o especialista nessa área. E temos a Rafaela, que é a Rafa Mel, que ela, além de terapeuta, ela é atriz e forma atores de ação, dublês, e ela que cuida dos cenários de vivenciamento que a gente coloca o aluno. Porque, como você citou, e no ônibus? Há quanto tempo esse cara não entra no ônibus? Vamos lá entrar no ônibus, vamos viver essa cena que você me disse. Como é que é o teu dia a dia para ir para casa e para voltar? Sou eu, então vamos montar esse cenário. Só que o que vai acontecer nesse cenário de crise, sou eu que vou montar, é ela que vai montar e você só vai viver. Então você consegue ter essa experiência. Não uma excursão de ir lá viver como seria ser um guerreiro. Não. Viver o seu dia a dia. As possíveis situações críticas que você pode enfrentar. Então nós somos 4. E aí os módulos, os bootcamp, os beatcamp, eles são montados dentro de um contexto específico. Na verdade, então, é bem
personalizado. Né? Bem personalizado. A gente trabalha junto. Mas vamos fazer um bootcamp só sobre oratória, só sobre verbalização. É preciso aprender a gesticular, aprender a falar, modular, ver sua tonalidade, poder de convencer até o agressor a desistir. É possível. Convencer, às vezes, num debate que não tem necessidade daquilo alongar mais. Vou sair de cena. Já vai solucionar esse conflito. Para que chegar no confronto? Então eu passo a administrar tudo onde eu estou e os cenários que eu percebo. Eu não fico ali, vamos ver o que vai dar. Essa pode ser minha última luta, porque o mundo é real. Eu posso ser campeão do mundo, ter vencido os melhores do mundo e morrer na mão de um covarde. Isso acontece. Então a gente vem devagarzinho, mostrando o que é essa nova mentalidade de defesa pessoal para esse mundo urbano. Até voltando um pouquinho sobre essa questão dos ataques às escolas, o que vocês, tipo assim, prepararam? Porque, na verdade, o ataque às escolas já tem algum tempo e agora meio popularizou, ele virou meio que moda. E aí as escolas e até as organizações públicas aí estão se mobilizando da maior forma que dá, né? E assim, mas o pior cenário é a evasão, né? Da escola, o cara, a família não quer mais levar aquela escola, muda. O medo que vira pânico. Exatamente. Como é que você tem preparado os teus alunos e como é que foi a procura após essas questões? Sobretudo no Rio, né? Que o Rio foi muito ameaça, né? Sim. Como eu disse, cada cenário ele é específico. Não tem como eu tratar que algo que aconteceu em São Paulo, em qualquer escola, será da mesma maneira. E de acordo com uma resposta que uma pessoa teve e deu certo, eu vou ter aquilo como padrão para todas as escolas do Brasil. Não é engessado. Não, a gente tem que parar de querer engessar o mundo real. Mas esse mundo real eu posso até tentar engessar, como eles pegam o modelo de uso da força e tá ali, sempre vai ser aquilo ali. Mas e a pessoa que percebe? Ela é a mesma todo dia? Então a gente tem aquela professora que em São Paulo segurou o aluno e tomou a faca dele. Ela foi. E se ela não fosse, quantos outros seriam? Ela era professora de educação física, mas ela teve e foi determinada. E qual era o treinamento técnico? Não sei, mas tem que ter um treinamento técnico específico para professores. Agora, era um universo que enxergavam de uma forma e hoje é de outra. Se você chegar e falar, aquele pirulito ali é uma faca, mudou, aí ele vai gerar pânico até no professor. E o aluno, agora teve uma criança que levaram, ela estava com uma faca na mochila, quando ela foi dizer o que era, ela estava com medo. Então não era que ela seria uma criança que foi para fazer um atentado, ela já estava tentando se proteger. E o pai e a mãe, verifica essa mochila antes de ir para a escola. Como é que é o comportamento dos pais do portão para fora? Na entrega do filho, na condução, naquele momento ali, a gente tem de tudo, porque o comportamento, ele não é padrão. E fica complicado, até para aquele profissional que está ali cuidando do acesso, do controle de acesso. Então temos que ter a gente parte desse sentido, de um treinamento exclusivo para pais, comportamento que eles têm que ter, quais são os riscos, porque o primeiro mundo real da criança é onde? Na escola. É na escola. E ele tem que entender que essa criança lá na escola está segura. E essa criança na escola, dependendo da idade, ela precisa de um agente garantidor. Se for bebezinho, se for até 4, 5 anos, não dá. Mas se tem 10, o risco já é maior. E muitas das vezes não vai invadir a escola. O adolescente já está ali dentro. Então não tem como você ficar, vamos prevenir porque pode vir, pode invadir. Não, às vezes ele já está dentro. E aí você tem o bullying, você tem N problemas. Então tem que ter mais reuniões, tem que ter mais esse contato, tem que ter mais esse olhar. Como você falou, é personalizado, né? Porque assim, é específico. Nessa escola que o rapaz matou 4 crianças, o cara pulou um muro. Eu passei por umas 2 escolas perto de onde eu moro, e lá tem o muro relativamente baixo, mas em cima é uma telhado.
uma outra escola é bem alto o muro, né? Então essas escolas estão um pouquinho mais protegidas, mas as outras, como é que seria? Aí, como é que... Aí tá, mesmo com a questão da segurança de muro, cerca, a parte eletrônica, se você não tiver o cara treinado, o cara bota tudo a perder. Montanha, tudo hoje é corpo a corpo, é contato. Então, não tem como. Você vai ter que dominar, você vai ter que conduzir, você vai ter que ter toda essa possibilidade, você tem que ter todo esse recurso, tem que ter treinamento voltado para isso. O dono da escola, principalmente os colégios privados, ele vai botar ali a estrutura, câmeras, vai botar sensor, vai dificultar, porque é o quê? É o tabuleiro do cara jogando, ó. Ele tá ali procurando onde que tá a falha. Ih, ali é um telhado mole. Ó, ali não tem isso, ele tá ali. E você dando a resposta. Agora não tem mais telhado, agora botei isso aqui. Agora não adianta querer ser só ostensivo. Botar um cara lá no portão na frente e ele abre o portão com a chave, entra e sai. Se chega um cara ali armado e fala, abre, entra comigo. Acabou, já... Então você tem que ter, oferecer isso para os profissionais que estão ali, mas virar a chave, fazer ele entender daquela necessidade, de que aquilo não é só para ele como profissional ali, tudo que ele aprender ali ele vai carregar para ele como pessoa, na formação, no dia a dia, para os familiares. Então é tudo positivo, não tem, é interessante, é importante. O difícil é chegar, fazer entender que as coisas são diferentes, porque as pessoas já são adultas e entendem defesa pessoal como luta e falam, nunca gostei disso, eu não quero tomar soco na cara, eu não quero ir pro chão me agarrar com ninguém. Então, por quê? Ele sempre quis defesa pessoal, mas nunca ninguém ofereceu uma defesa pessoal de verdade para ele. Aí que tá o grande problema, e a gente vem buscando estreitar esse laço e oferecer informação, né? Porque às vezes as pessoas... Falta de informação faz com que as pessoas se afastem daquele determinado... aquela determinada questão. Me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência como árbitro, né? Como é que foi as lutas? Na verdade, eu queria saber dos eventos, que você agora falou que agora está na comissão para cá. Atlética. Como é que funciona essa questão da comissão e qual seriam os seus próximos eventos para 2023? Então, voltei para a comissão atlética, estou trabalhando exclusivamente com a comissão atlética. O árbitro, ele não pertence a evento nenhum. Então não tem, o árbitro do UFC, o árbitro do XFC, o árbitro do Shotô, não. Ele atua lá na arbitragem do evento, mas ele pertence a uma comissão atlética que é contratada pelo evento. Sim. Então ele não é, ele é da comissão atlética. E todos os eventos que essa comissão atlética regula, ela seleciona, você vai, agora a ação é você. E existe o juiz lateral, que é o que dá a pontuação. E existe o árbitro central, que é o policial do octógono. Então, o olhar desse árbitro é um olhar buscando movimentos ilegais, atitudes e comportamentos ilegais dentro da luta, que ele não pode cometer. E se for intencional, eu tenho que tirar ponto e possivelmente até ser desclassificado dentro do contexto ali do que acontecer entre os dois. Então, não muda muito entre a minha vida, que sempre foi de técnicas de luta, ao mesmo tempo ao meu trabalho profissional, e misturei esse olhar com o que é a técnica dentro do cage. Então a gente é o policial dentro daquele contexto do MMA. Então para 2023 virão mais eventos internacionais, eventos nacionais. Tem um Shotô que a gente sempre arbitra aqui em Laranjeiras, na UP, no CT aqui no Morro Azul, do Dedé Pederneiro. E outros eventos que a comissão sempre pega e a gente é designado a estar arbitrando e mediando para que esses atletas no futuro não tenham lesões graves, tenham sérios problemas e consigam realmente ser a estrela do evento. Maravilha. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre a questão da honraria que você recebeu recentemente. Sim. Né? Um grande abraço aí para a doutora Neiva. Comendador Agostini. Pode ficar à vontade. Padrinho essa e hora, madrinha. Usando essa câmera aí, ó. Padrinho e madrinha, muito obrigado. Recebi uma moção honrosa na Câmara Municipal no dia 17 e ontem uma medalha Mérito Polícia Militar. São mais de 20 anos de instrução formando policiais e militares aqui dentro do nosso estado.
Então é um reconhecimento na Câmara do período da pandemia, foram o período todo de pandemia eu ministrando instrução, formando policiais penais, formando dentro do DEGASE, ministrando instrução em várias unidades. Não paramos, porque a gente teve muito abaixo o efetivo que tinha que ser treinado e ser formado, e a gente deixando a família em casa e todo dia lá, entrando nesses lugares, fomos homenageados por isso, por esse período, e ontem por mais de 20 anos de instrução, formando policiais e militares dentro do estado. Então, para mim foi gratificante, a família agradece, tanto a família policial militar como a minha família agradece essa honraria. Muito obrigado aos dois, padrinho e madrinha. Maravilha, maravilha. Ó, eu queria que tu falasse também, utilizando aquela câmera ali, mandasse um recado para o teu público-alvo com relação a essa instrução que você tá falando sobre a questão pessoal, a defesa pessoal diferenciada que você está propondo. Eu já estou com algumas reflexões que, para mim, vai ser muito importante. Interessante. Então, todo público, para nós, é importante. Qualquer pessoa, independente da idade, independente do tipo físico, da força, do que for, todos podemos ser vítimas de violência urbana, então todos temos que estar treinados. Então não adianta, eu não tenho um braço, eu tenho um problema tal, meu joelho está arrebentado. No momento, alguma coisa vai ser diferente? No momento da crise, seu joelho vai ficar bom do nada? Então você tem que treinar com o que você tem, o tempo todo, você tem que melhorar. A tua luta é contra você mesmo. Hoje estou assim, amanhã eu estou melhor mentalmente, estou melhor fisicamente e eu estou sempre me sentindo vivo e capaz. Esse é o nosso objetivo. Então, se é criança, se é adolescente, se é idoso, se é adulto, se é militar, se é policial, se não é, estamos aqui para tratar desse assunto para o nosso cotidiano. Aquele dia a dia, como é que vai ser, como é que eu me comporto, o tempo inteiro que eu abro a porta da minha casa, eu estou atento. Maravilha. Como é que a gente faz para saber mais? Tem site, tem Instagram? Tem o Instagram, que é Instrutor Tenório. Lá tem o link que vai para o site Choquemar. E temos o Instagram Choquemar Oficial. Tá tudo ali, que a gente sempre coloca dos últimos bootcamps, dos treinamentos, do nosso dia a dia individual de cada instrutor, por onde ele passa, o que ele faz, que depois a gente reúne e traz mais bagagem. E aí só vai dando mais corpo para esse sistema. Maravilha. Esse foi o instrutor Lenilson Tenório. Obrigado pela participação. Eu agradeço, Montanha. A casa está aberta para você, para a gente falar sobre isso aí. Que o próximo evento tiver de MMA, manda foto, manda vídeo, para a gente poder trocar ideia. Vamos lá. E eu quero fazer um convite também para os outros 3 amigos teus lá do curso, que vai ser muito interessante conhecer um pouquinho também desse lado, né? Desse lado de cada um. Ó, fica com Deus, obrigado pela participação. Dá uma meta de like aí para esse vídeo aí. Não tenho ideia. 1.000? 1.500? 2.000? O que tu acha? Chuta aí. 500 likes aí. Vambora. Então, é o desafio. 500 likes. Bateu 500 likes, ele volta aqui para conversar mais com a gente aí. Ó, se inscreve no canal. Se você quiser utilizar o comentário, usar o espaço para comentário para fazer perguntas, depois eu encaminho para ele. Vou colocar também as redes sociais, tudo na descrição do vídeo. Fica com Deus. Um beijo do Pesadão. Até o próximo vídeo. Obrigado, meu camarada. Tamo junto.